Olá, professor João Matos aqui, mais uma aula de mecânica dos corpos rígidos, agora a aula 18, é a última dessa sequência. Vamos falar sobre centro instantâneo de rotação. Bem, quando a gente tem um corpo rígido, tá, a gente pode determinar aquilo que se chama centro instantâneo de rotação. É um ponto em relação ao qual o corpo, todos os pontos desse corpo rígido rodam instantaneamente, ou seja, naquele instante, com a mesma velocidade angular. É como se o corpo estivesse parado em relação a esse ponto, ele está parado em relação ao referencial inercial. Tá? Esse ponto. Mas os outros pontos executam uma rotação em relação a esse ponto. É o centro instantâneo de rotação. Para o outro instante, para o instante seguinte, seria um outro centro instantâneo de rotação. Ou seja, para cada instante eu tenho esse ponto que eu considero que todos os pontos do corpo estão efetuando um giro em relação a esse ponto. Tá? Esse ponto, o centro instantâneo de rotação, ele está parado em relação, naquele instante, em relação ao sistema referencial, tá? Ao sistema inercial, melhor dizendo. Pode ser a Terra. Tá? Você tem um sistema ali, digamos que aqui, ó, eu tenho um sistema de eixos, ele está parado em relação a esse sistema referencial. Porém, os outros pontos, tá, não estão parados, mas em relação a esse ponto, ao centro instantâneo de rotação, todos os pontos desse corpo rígido estão efetuando uma rotação e todos com a mesma velocidade de rotação. Tá? Então a gente pode escrever isso daqui, ó. Ômega A é igual a ômega B. Eu posso pegar quaisquer pontos aqui e escrever essa igualdade, porque naquele instante todos os pontos do corpo estão girando com a mesma velocidade angular. Ok? Então nós temos aqui, ó, os raios instantâneos de rotação. E como é que a gente, apesar do barulho aqui, como é que a gente encontra esse centro instantâneo de rotação? Bem, eu tenho que conhecer dois pontos desse corpo e eu tenho que conhecer suas velocidades lineares aqui, ó. Então tenho VA e VB, ou seja, as velocidades que estão associadas aos pontos A e B. A partir dessas velocidades eu tiro aqui perpendiculares e onde elas se encontrarem eu tenho o meu centro instantâneo de rotação. Tá? E em relação a esse centro instantâneo de rotação é que eu posso escrever aqui, ó, ômega A é igual a ômega B. E se eu quiser um outro ponto aqui, um ponto C, eu posso escrever ômega C. E se eu quiser um outro ponto, um ponto D, eu posso escrever ômega D. E por aí vai. E eu já conheço, né, essa expressão aqui, ó, VA sobre RA. Ou, de uma forma geral, V sobre R é igual a ômega. Então, isso me dá uma versatilidade imensa na hora de resolver alguns problemas de mecânica dos corpos rígidos. Tá? Bem, eu tenho outros posicionamentos aqui de pontos, né? Digamos que eu tenha, aqui é o caso que eu acabei de escrever, eu tenho dois pontos, A e B, conheço as suas velocidades, traços perpendiculares, onde elas se encontrarem eu tenho meu centro instantâneo de rotação. Se esses vetores que caracterizam as velocidades do ponto A e B forem paralelos, eu faço dessa maneira aqui, ó, traçando esses triângulos semelhantes até encontrar aqui o meu círculo. Se forem vetores paralelos, mas de sentidos opostos, eu ligo as suas extremidades, tá? Onde essas retas auxiliares aqui se encontrarem é o meu centro instantâneo de rotação, ok? Vamos fazer aqui uma questão para exemplificar isso. Nada melhor que uma questão para a gente exemplificar um conceito, né? Então tem aqui, ó, um indivíduo, eu tirei esse daqui, agora não estou lembrado, não sei se foi do Hibler ou do... Bem, vamos fazer aqui uma questão, tá? Eu tenho um problema que é, bem, a escada apoiada na parede possui 10 metros de comprimento. Quando essa escada aqui forma 60 graus com a horizontal, tá, ela escorrega com velocidade de 2 metros por segundo
a velocidade desse ponto A aqui, ó, 2 metros por segundo, com o pintor na metade do percurso. Então ele subiu 5 metros e a escada começou a deslizar. Determine a velocidade angular da escada e o módulo da velocidade do pintor. Tá? Então o que eu tenho que fazer aqui? A escada ela constitui o meu corpo rígido. Então eu quero determinar aí o centro instantâneo de rotação, porque o centro instantâneo de rotação ele me permite manipular a velocidade angular, velocidade linear, ele me permite manipular isso que ele está me pedindo aqui. Então eu tenho que encontrar o centro instantâneo de rotação desse corpo rígido. Como é que eu faço isso? Eu pego 2 pontos cujas velocidades eu conheço, ou então eu conheço pelo menos a sua expressão vetorial. Eu não preciso conhecer o módulo, ou seja, o número que está associado ali à intensidade do vetor, mas eu preciso conhecer a direção do vetor, tá? A direção e o sentido do vetor. Então eu sei que, como esse ponto B ele está junto aqui à parede, ó, a velocidade VB ela vai se desenvolver dessa forma aqui, ó. VB ela vai se desenvolver dessa maneira e VA vai se desenvolver dessa maneira, porque é um ponto que vai estar sempre aqui, ó, é o contato da escada com o chão. Então ele vai se deslizar aqui nessa direção e VA vai ter também essa direção. Então eu traço aqui uma perpendicular, tá? Eu traço outra perpendicular, as 2 velocidades, e onde essas perpendiculares se encontrarem, eu tenho aqui o meu centro instantâneo de rotação, que é o meu CIR. Tá? Em relação a esse centro instantâneo de rotação, o ponto A e o ponto B possuem as mesmas, ou melhor dizendo, a mesma velocidade angular. Eu posso escrever assim, ó, ômega A é igual a ômega B. Tá? Então, tá aqui, ó, ômega A, tá? Ou seja, que é uma velocidade tomada como referência aqui, ó, em relação ao centro instantâneo de rotação, que aqui foi chamado de I, posso chamar de CIR também, ou só C, tá? E baseado nisso, eu posso escrever, ó, VA sobre RA é igual a VB sobre RB, ok? Isso, né, eu já conheço o VA, que ele me forneceu aqui do enunciado, que é 2 metros por segundo. Eu conheço RA e RB? Não, né, mas eu tenho aqui um triângulo retângulo, e eu posso tirar facilmente isso daqui de alguma forma. Eu posso utilizar a função seno, a função cosseno, tá? Eu posso utilizar, para falar a verdade, se eu passar o RA para o outro lado, não, melhor passar o RB para esse lado aqui. Eu vou ter essa expressão, VB, tá, é igual a RB sobre RA. Tá? Então está aqui, ó, RB sobre RA, e eu tenho aqui VA. Bem, eu sei que esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus, ele aparece aqui fora também, ó, que é um ângulo de 60 graus, tá? Esses aqui são ângulos alternos internos, tá? E eu sei que cateto oposto sobre cateto adjacente é tangente. Então, o que aparece aqui, ó, é o inverso da tangente, tá? Ou seja, é VB, aqui embaixo eu coloco 1 sobre tangente de 60, tá? Que multiplica VA. VA é igual a 2 metros por segundo. E esse inverso da tangente de 60 eu vou calcular lá na minha máquina facilmente, ok? Então, né, calculando isso, eu obtenho aqui que a minha velocidade, tá? Ou seja, a velocidade aqui desse ponto Então a gente sabe aqui, ó, que o centro instantâneo de rotação se encontra nesse ponto, que a gente pode chamar de I, que a gente pode chamar de C. Tá? Em relação a esse ponto, todos os pontos aqui do meu corpo rígido, ou seja, da escada, possuem a mesma velocidade angular. Ok? Então, se eu conhecer a velocidade angular de A, a velocidade angular de B, nesse instante, vai ser a mesma.
Bem, como é que eu posso calcular essa velocidade angular de A? Eu sei que velocidade angular de A é igual a VA sobre RA. VA eu conheço, que é 2 metros por segundo. E RA? RA eu posso tirar aqui da geometria, porque eu tenho um triângulo retângulo, tá? Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 60, tá? Então, eu posso calcular aqui, eu conheço o comprimento da escada, que é 10, então o RA eu posso calcular assim, ó, por seno de 60, ou seja, seno de 60 é igual a RA sobre o comprimento da escada, que é 10. Então, RA é igual a 10 seno de 60. Então, o comprimento da escada é igual a 8,6. Bem, como eu tenho aqui a velocidade, né, de A, que é 2, eu tenho o comprimento da escada, 8,6, então tem 2 dividido por 8,6, que é 0,23 radianos por segundo. Então, a velocidade angular de A e a velocidade angular de B, tá, é a mesma, né, porque nesse ponto, em relação, nesse instante, eu tenho aquele centro instantâneo de rotação. Tá? Todos os pontos da escada possuem a mesma velocidade angular. Ele quer também a velocidade agora linear do pintor. Tá? Então eu tenho aqui, ó, a velocidade linear do pintor. Bem, ele está caindo, então a velocidade linear deve estar para cá assim. Ó. Tá? E como é que eu faço isso? Utilizando a mesma relação. Tá? A velocidade angular de A e a velocidade angular do pintor representam o mesmo número. Tá? Então eu faço assim, ó, a velocidade angular de A é 0,23. Velocidade linear do pintor, VP. E esse raio aqui instantâneo de rotação do pintor, que é o meu RP. Bem, como ele se encontra aqui na metade, né, da hipotenusa, esse RP é igual à metade da hipotenusa, ou seja, 5 metros. Então eu pego, coloco 5 aqui, passo para o outro lado multiplicando. Então VP, tá, é igual a 5 que multiplica 0,23. Tá? Fazendo essas contas, eu tenho que a velocidade do pintor, tá? A velocidade P ou velocidade C, tanto faz, é igual a 1,15 metros por segundo. Então, centro instantâneo de rotação é mais um recurso que a gente pode utilizar para resolver esses problemas aqui de mecânica dos corpos rígidos, ok? Então, essa daqui é a minha última contribuição para esse tema, tá? Para essa disciplina, melhor dizendo, mecânica dos corpos rígidos. Qualquer dúvida, deixa aí seus comentários, ok? Até mais.